Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Regra de Origem Pauta. Então, retomando a nossa conversa, né, do último vídeo, falávamos sobre o novo regime de origem do Mercosul. Vocês vão se lembrar especificamente por conta da notícia que surgiu recente da Forbes Argentina, com críticas, né, ao novo regime de origem. Então, eu comentava que antes de nós definirmos se o regime é adequado ou não, se pode ser melhorado, é importante que vocês conheçam o regime, né, conheçam as implicações do regime. Por isso, começamos no último vídeo a conversar um pouco sobre as disciplinas, sobre as flexibilidades, sobre como surge as regras que são aplicadas hoje no comércio do Mercosul. Lembrando, importante, o setor automotivo e o setor açucareiro não fazem parte do Mercosul. Contudo, o Brasil possui acordos bilaterais com a Argentina, Uruguai e Paraguai para o setor automotivo que fazem referência ao regime de origem do Mercosul, do ACE-18, naquilo que não for contrário ao estabelecido nos próprios regimes de origem desses acordos, tá bem? Ou seja, o que nós estamos conversando se aplica, caso não haja disposição em contrário, para o setor automotivo por força dessa remissão que os acordos bilaterais possuem. Muito bem, pessoal. Então, continuando a nossa conversa, vamos projetar aqui a nossa apresentação. Nós falávamos então ontem sobre os jogos ou sortidos, uma inovação que surge com o novo regime de origem do Mercosul. E agora nós vamos falar sobre novas disciplinas que não estavam expressas no texto, mas que foram incorporadas e que facilitam a garantia que o produto é originário, a busca da verdade material. O primeiro ponto são os materiais indiretos. São aqueles materiais que não estão envolvidos diretamente na composição do produto. Não entendi, Thales. Muito bem. Eu tenho óculos. Tá bom? Esse óculos tem a sua regra de origem. Exemplo, máximo de 50% de insumos importados. Ótimo. Então, para produzir o óculos, eu preciso da lente, eu preciso do plástico, eu preciso eventualmente de alguns acessórios de pedras preciosas ou de aço, seja o que for. Muito bem. E isso vai entrar na composição dos insumos importados. Mas e a máquina que eu usei para produzir o óculos? Ora, a máquina não é parte do óculos, correto? Perfeito. Então, esses materiais são chamados indiretos. Máquina, a roupa dos operários na fábrica. Todos esses materiais indiretos, eles não compõem, não participam da definição se um produto é originário ou não. E agora isso está expresso no Mercosul para que não haja dúvidas. Materiais fungíveis, nós falamos sobre isso no último encontro. Em linhas gerais, portanto, para que vocês entendam bem, um exemplo próximo de vocês. Imagine uma garrafa de água. Muito bem. Essa garrafa de água pode ser produzida localmente ou essa garrafa de água pode ser importada. Eu posso colocar todas juntas e separar o que é originário do que não é originário, não é? Ocorre que, sem expressamente indicar essa possibilidade, eu teria que separá-las fisicamente. Imaginem o custo disto. Ah, Thales, é fácil separar a garrafa de água. O rótulo indica se é importado ou não. Estará, por exemplo, em inglês, eu concordo. Mas quando a gente fala de arroz, feijão, açúcar, compostos químicos, como separar? Visivelmente não é possível. Então você precisa dessa flexibilidade para que não tenha o custo dessa separação física, tá? Um outro tema, esse é bem interessante, expedição direta. Por incrível que pareça, tá? Vamos supor que eu sou um produtor de máquinas. E eu tenho uma exposição, uma grande exposição na América Latina que ocorre anualmente na Colômbia. Vou usar o exemplo que está na sua tela. Tudo bem, eu exportava, veja, na verdade não há uma exportação de fato, né? Não há um despacho de exportação. Eu envio a mercadoria para a Colômbia, ela está lá entrepostada, ela está em exposição na feira. Na feira, um comprador paraguaio se interessa pela máquina, quer levar a máquina para o Paraguai. Perfeito. Exatamente o objetivo da feira, favorecer os negócios. Esse operador, ele não poderia enviar essa máquina da Colômbia para o Paraguai, por incrível que pareça. Essa máquina tinha que, imaginem os custos relacionados a isso. Essa máquina tinha que voltar para o Brasil, para do Brasil ir para o Paraguai. Só
pela burocracia de que a mercadoria, mesmo que estivesse lá sob controle aduaneiro, teria que sair do território brasileiro. Então, essa é uma super flexibilidade que surge com o reconhecimento da dinâmica de logística internacional atual, que, por exemplo, compreende centros de logística, centros de distribuição em diversos países da América Central, Caribe, né, incluído o Caribe, e países da América do Sul. Então, por exemplo, eu posso ter um centro de distribuição na Colômbia que vai atender o mercado do Mercosul, exemplo, Paraguai, apenas a parte norte do Paraguai, parte norte da Argentina, que também vai atender o Caribe, vai atender o Chile, enfim. Então, agora isso é possível, tá bom, pessoal? É importante que vocês tenham isso presente. A autocertificação, nós já trouxemos no nosso último vídeo, na nossa última conversa, a possibilidade agora que as empresas brasileiras, em específico, têm de se autocertificar, de garantir que o seu produto é originário. Elas não mais precisam da emissão pelas entidades emissoras, aqui é uma questão de escolha, o sistema é híbrido. A guarda de documentos para comprovar que o produto é originário agora são 5 anos, antes apenas 2. Essa é uma medida para garantir a coerção contra empresas que não atuem corretamente, favorece o próximo ponto. Como eu preciso guardar por mais tempo, eu preciso de uma estrutura de investigação mais racional, mais lógica. Eu comentei sobre isso na nossa última reunião, no nosso último vídeo, mas agora a comunicação é direta, ela é mais eficaz, ela é rápida, buscando o ponto-chave, a verdade material. Sobre isso, eu quero compartilhar com vocês um exemplo real que aconteceu com algumas empresas brasileiras. Para ilustrar esse exemplo real, eu já trago, eu quero trazer uma alegoria. Então vamos lá. Eu vou usar um exemplo que eu gosto bastante, que eu uso sempre. Muito bem. Eu estou em Brasília. Ótimo. Eu decido comprar uma terra aqui perto, decido investir na carreira pecuarista. Tenho alguns gados, algumas, enfim, eu tenho bois, tenho vacas. Muito bem. Nesse intervalo, eu decido investir especificamente na produção de leite. E mais, com o tempo, na produção de leite em pó. Muito bem. Então, eu tenho as vacas, eu tenho a terra, eu tenho as vacas, eu produzo leite e produzo leite em pó. Entre em contato com o governo do Uruguai, para servir como exemplo. E digo o seguinte, amigos da aduana, né, uruguaia, que receberá os produtos, por favor, confirmem se esse produto é originário. E apresento os dados da minha terra, a quantidade de vacas, o processo de produção do leite em pó, enfim. Tudo muito claro. E os uruguaios respondem, obviamente, claro, o seu produto é originário. Resolução antecipada de origem, que falaremos no nosso próximo bloco de encontros. Muito bem. Esse produto é originário. Com base nisso, eu exporto o meu produto para o Uruguai. Até que um belo dia, eu recebo a notícia de que o meu cliente importador uruguaio foi sancionado. Ele terá que pagar imposto de importação, tá? Pagar multas. Por quê, Thales? Porque quando eu declarei a origem do meu produto leite em pó, eu disse que esse leite era totalmente obtido, né? Porque eu tenho as vacas, eu tenho a terra, eu produzo o leite e o leite em pó. E o Uruguai disse: não, você está errado. Porque você importa as latas para o leite em pó, para o acondicionamento da China. Não é verdade, Thales? Nossa, é verdade, eu importo. Mas o que, que isso tem a ver? Ora, eu quero exportar leite em pó, não latas, né? De fato, as latas são chinesas, mas até onde eu entendo, a regra do leite é que ele seja da região, seja produzido na região. E ele é produzido na região. O que o Uruguai responderia até a versão anterior do regime? Perfeito, Thales, você está certo. O seu produto é originário, você está certo. Mas você errou no preenchimento do certificado de origem, da prova. Vocês vão lembrar que eu me referi no último vídeo ao passaporte. Você errou no preenchimento do passaporte dessa mercadoria. Ela é originária, não tem dúvidas. Você tem as terras, você tem as vacas, você produz o leite. Mas você preencheu de forma incorreta. Isso é um absurdo, mas é uma realidade que existia até o ano passado. Agora não mais. Por mais que haja um erro no requisito de origem aplicado,
Se esse produto for originário, se não há dúvida quanto a isso, o importador terá acesso à preferência tarifária. Então, esse é um grande ganho de comércio que surge com o Mercosul. Especificamente em relação ao setor automotivo, como eu já comentei com vocês, o setor automotivo não é parte do Mercosul, mas os acordos bilaterais fazem referência ao regime do Mercosul. Muito bem. Por exemplo, todas aquelas disciplinas que não estão em contrário aos textos dos acordos bilaterais são utilizadas. Por exemplo, guarda de documentos, 5 anos, e autocertificação. Em relação às regras de origem, eu destaquei o ponto relacionado às peças. Por quê? Porque também houve uma alteração da regra de origem das peças, especificamente para a Argentina, que é o alvo da notícia da Forbes, que logo chegarei lá como conclusão, e para o Uruguai. Anteriormente ao regime atual, repito, que tem referência nos bilaterais, nós tínhamos como regra de origem saldo tarifário ou valor agregado de 40%. Desculpe, ou valor agregado de 60%, 40% de massa contando importado. Agora, como nós mudamos o patamar, vocês vão lembrar no nosso último vídeo, se não assistiram, voltem e assistam, por favor. Nós temos como patamar 45% de massa contando importado, uma flexibilização de 5 pontos percentuais. Esse novo patamar, essa referência, foi incorporada nos respectivos regimes de origem do ACE 14 com a Argentina e ACE 02 com o Uruguai. Ou seja, a regra agora para as peças é saldo tarifário, que já existia, ou máximo conteúdo importado de 45%, que corresponde a um valor de conteúdo regional de 55%. Houve uma flexibilização para facilitar o ganho das empresas em competitividade. Aqui, o objetivo era trazer uma evolução histórica do modelo de certificação de origem, com foco documental, para um modelo de autocertificação, que é o que nós estamos adotando no novo regime de origem do Mercosul, no qual o foco se dá, sobretudo, na gestão de risco. Hoje, no Brasil, qualquer empresa exportadora pode, para o Mercosul, emitir declaração de origem, se autocertificar. Eu sei que esse tema chama muito a atenção, porque nós projetamos uma economia às empresas da ordem de 10 milhões de reais por ano, apenas com o Mercosul. Mas, para não prejudicar a abordagem, a didática desses vídeos, desse grupo de vídeos que estamos tratando ontem e hoje, eu vou separar essa discussão para um próximo bloco de encontros, tá bom? Aqui temos exemplos, né, da utilização da autocertificação ao redor do mundo, voltaremos. Especificamente no Mercosul, isso está disciplinado para quem deseja conferir a base legal no artigo 26, tá? Lembrando que o regime de origem do Mercosul está válido, vigente e com as disciplinas que eu apresentei a vocês desde 18 de julho de 2024. Muito bem, pessoal. Dito isso, agora que vocês conhecem as linhas gerais do regime do Mercosul, vamos falar um pouco sobre a reportagem em si. Qual era a reclamação? Que a contabilização do cumprimento da regra de valor do veículo se dá tendo por base o valor dos insumos importados das autopeças dividido pelo preço do veículo. Ocorre que no preço eu não tenho só a participação de autopeças, correto? Não entendi, Thales. Vou explicar. Pense em um carro. Quando eu vendo o carro, vocês imaginam que eu estou cobrando apenas o preço da porta, do vidro, ou eu tenho lucro? Ou eu tenho intangíveis, outros intangíveis, como royalties? Tem vários elementos. Então, esses elementos inflacionam a base da fórmula, o denominador da fórmula. Fica mais fácil cumprir a origem. Exemplo, 5 sobre 100 é distinto de 5 sobre 1000. É muito mais fácil. Então, ao ampliar a base para que ela compreenda esses intangíveis, eu facilito o cumprimento da regra de origem. Por quê? Porque eu estou comparando o preço das autopeças que chegam dividido pelo preço do bem que é exportado, que conta com os intangíveis. Muito bem. Além de que essa é a dinâmica
internacionalmente reconhecida como a mais adequada para se calcular a regra de valor para o setor automotivo, ou seja, preço de insumos dividido pelo preço do bem, seja base CIF, seja base CIF, seja valor aduaneiro no numerador e no denominador, seja base FOB, seja base Ex-Works. Nós já falamos sobre isso nos outros vídeos. O ponto-chave que eu quero destacar para vocês é que essa forma de contabilização aproxima a realidade dos operadores, que conhecem os preços de compra dos insumos e de venda dos seus produtos. Se eles tivessem que contabilizar insumos sobre insumos, exemplo, o total de autopeças importadas dividido pelo total de autopeças importadas e não importadas, isso requeriria um custo adicional de ajuste dos preços. Por isso que o Mercosul utiliza como referência o valor das autopeças, nesse exemplo concreto, sobre o preço do bem, incluindo os intangíveis, tá bom, pessoal? Outros acordos, como Colômbia, acordo entre Colômbia e Mercosul, usa como base peças sobre peças. É distinto, os percentuais são distintos, mas essa é a racionale por trás do acordo do Mercosul. Então tá, muito bem, muito obrigado e nos vemos em seguida. Até mais.